Olá, sejam bem-vindos e muito bem-vindas ao programa Bahia da Gente. Aqui nesse programa nós contamos a história de personagens baianos cujas trajetórias marcam a cultura da Bahia e também refletem diversos cantos do Brasil e do mundo e que de alguma maneira influenciam, transformam a vida de muita gente, seja na culinária, na música, na religião, na história, na arte. Olha só, gude, amarelinha, bambolê, corda, elástico, gangorra, corrida de saco, telefone sem fio, pé de lata. Me diga aí, quem é que nunca brincou ou que já brincou muito disso? Assim você vai se identificar com a obra de arte de Samuel Cruz. O artista plástico soteropolitano transforma papel jornal, papelão e arame em arte e memória afetiva. Após um acidente que paralisou sua mão direita, ele encontrou no trabalho manual uma nova forma de expressão. Autodidata, já expôs em diversos espaços culturais e perpetua a técnica aprendida com Maria Ruth Ramos. No Bahia da Gente de hoje, você vai conhecer a história e o talento de Samuel Cruz. Samu, você disse que eu podia chamar de Samu, né? Isso. Ai, bem-vindo, viu? Que bom. Você já expôs aqui, não foi? Foi quando a gente se encontrou. Sim. Lembra até que minha avó viu, né? Algumas Com artes certeza. suas, não foi? E... Me conta aí, como é que foi transformar? Primeiro você teve esse acidente com a mão? Sim. Em primeiro lugar, agradeço, né, a oportunidade, o espaço, né? Em setembro de 2014, sofri um acidente automobilístico e tive uma paralisia, né, na mão direita, e essa paralisia me levou a fazer fisioterapia. Chegando lá, o fisioterapeuta me disse que eu tinha que fazer movimentos manuais, né, movimentos que pudesse, né, voltar os movimentos da mão. E foi quando eu encontrei a arte, né, encontrei a arte com papel. E depois aperfeiçoei, né, com Maria Ruth, participando de feiras, né? E hoje eu me tornei um autodidata, também a arte me levou para a faculdade, né? Hoje eu estou cursando licenciatura em artes visuais, né? Tenho abrilhantado bastante, redimensionado bastante a minha forma de pensar com relação à arte, né? Então hoje a arte para mim tem sido algo muito sublime na minha vida. Engraçado, são caminhos que modificam no decorrer, né? Uhum. Às vezes uma pedra, um tropeço, um acidente, o que seja, aquelas pedras no caminho que transformam. Sim. Né? Eu já recebi algumas pessoas que são conhecidas da gente, conhecidas da Bahia, que já tiveram acidentes, atletas, inclusive, que depois do acidente fala, olha, parece que foi um chamado aí de orixás, de Deus, Sim. que fez assim, ó, vai acontecer alguma coisa que você vai reestruturar e reformular a sua vida. Foi um grande aprendizado, né? Com certeza. Eu costumo dizer que a gente precisa tirar aprendizados, né, de algum momento doloroso, né, na vida. E no momento de paralisia, né, da mão, eu consegui me reinventar. Como é que eu posso, para não ficar ocioso, né? O que é que eu posso fazer, né, para diminuir um pouco esse grau de ansiedade? Eu encontrei a arte. E eu costumo dizer que a arte liberta a alma e colore os pensamentos. Então, transforma. Então, a minha mente, ela foi transformada naquele momento, né? Eu acho muito bacana quando as pessoas encontram, né, nesse processo de dor algo que possa se sobressair, né? E depois fazer como eu estou fazendo, né? Contando a minha história e fazendo com que a minha história seja algo também de perpetuação para outras pessoas. Sua profissão era completamente diferente do que fazia? Totalmente diferente, motorista, né? Antes, e hoje, né, já me tornei autodidata, já fiz exposição, diversas exposições, né? E agora tem projetos também aí chegando para a África do Sul, né? Então, assim, tem sido muito bacana. Então, às vezes a gente procura um caminho e às vezes esse caminho é contornado, né, por alguma situação. Desculpe falar, mas ainda bem, viu? Porque quem ganhou com o seu acidente, desculpe. Sim. Mas foi a gente e a arte, Sim. com certeza. Você tem uma linha
mais ou menos, que eu vejo que você vai muito do sertão, Sim, né? Do sim. recôncavo baiano. Sim. Eu vejo aqui, né, lendas, folclore, Sim. orixás, brincadeiras de criança. Sim. É uma linha bem brasileira, né? Bem Sim, nordestina sim, também, sim. né? Na verdade, eu costumo dizer que eu não tenho uma limitação com a arte. Eu desenvolvo as obras de acordo com as propostas que me dão. Agora, recente, participei de uma exposição aqui na Alba, com brincadeiras infantis, e foi uma pesquisa que eu fiz na faculdade, né? Fazendo uma pesquisa na faculdade, e aí surgiu a palavra ludicidade. E ludicidade está relacionado à recreação, Sim. e vem também as brincadeiras e tal. E aí eu falei, poxa, a ludicidade está ligada também às brincadeiras infantis. Por que não, né, fazer essas brincadeiras infantis, né? Transformar o papel, né? Que eu costumo dizer que é um material sustentável que poderia estar degradando a natureza. O papel leva mais ou menos uns 6 meses, né, para poder se decompor na natureza. Isso quando não passa por... E além da arte, você termina usando, fazendo a reciclagem, Sim, né? com certeza, né? Então, eu também acaba ajudando também o meio ambiente, né? Já diminui o impacto de bueiros que poderiam estar sendo entupidos, né? Por papel, por papelão, né? Por arame. E aí eu reaproveito tudo isso. E qual é o tipo de papel que você geralmente usa? Olha, eu uso papel jornal. É mesmo? E ainda dá para usar jornal? Como é que tá? Dá, e é algo que eu já venho pensando no futuro, né? Caso acabe o jornal, como é que eu posso fazer para me reinventar? Me conte onde é que você pega tanto jornal, porque hoje em dia, né, tá ficando... Eu encontro jornais ainda nas bancas, né? Nas bancas de revista, eu ainda encontro. Né? E aí eu trago, né, essas obras, né? As brincadeiras infantis, obras ligadas à religião de matriz africana, que normalmente eu faço as obras de religião de matriz africana justamente para tentar quebrar um pouco dessa discriminação, né? Desse racismo religioso que infelizmente a gente ainda vive, né? Também trouxe, né, obras ligadas ao surrealismo, né, em homenagem aos 100 anos do surrealismo. É uma obra que fala muito sobre essa questão do meio ambiente, né? Quem parar para observar vai perceber que tem metade de um homem dentro de um cacto, do outro lado tem um homem segurando o crânio de um gado e ele sem cabeça, e o homem sem cabeça segurando o crânio de um gado é porque ele não pensa no que ele está fazendo, né? Destruindo a fauna, né? E metade do homem dentro do cacto, quando eu trago isso, é porque ao invés do homem se alimentar da natureza, a natureza que vai se alimentar dele se ele não procurar, né, cuidar agora. Me lembra um texto uma vez de Camila Pitanga. Sim. Camila Pitanga fala alguns textos, né, em relação à natureza, uma campanha grande que uma empresa fez e fala disso. Pode até ficar escasso, né? Há muitas coisas da natureza, mas ela sempre se regenera, sempre dá um jeito. Sim. Já a humanidade... Já a humanidade não. Não, né? Então a gente precisa cuidar agora, né? Então eu já começo, né, tirando os materiais que poderiam estar destruindo a natureza, eu já começo a fazer um pouco da minha parte, né? Tem um ditado que diz que uma andorinha não faz verão, né? Eu acho que faz. Mas eu acredito que faz. A gente combina, porque sempre dizem isso para mim, eu digo, olha, faz diferença. Faz sim. Sempre tem mais alguém que está olhando, que tem outro. Sim. É igual quando você conta fofoca, sabia? Sim. Todo mundo tem um melhor amigo. Então nunca é aquela coisa só, nunca é uma única coisa, uma única pessoa. Todo mundo faz a diferença. Sim, com certeza. Agora você tem noção da quantidade de papel, além do papel de jornal? Sim. É aquarela? Que tipo de tinta? Não, eu uso bisnaga. Né? Essa bisnaga que utiliza para fazer misturas, né, de tinta. Eu uso cola, uso arame, né? É um trabalho assim bem robusto, né? Diversas pessoas costumam me perguntar, Samuel, qual a durabilidade da sua obra? Eu costumo dizer que a carta de Pero Vaz de Caminha, que está lá no museu em Portugal, tem muitos anos Que e ótimo. é papel. Né? A moldura, inclusive, também Sim. é você que faz. Justamente, faço a moldura. Né? A moldura eu faço sempre diversificada e eu uso tubo de papelão. As minhas obras, elas são tridimensionais, né?
elas não têm fundo, o fundo vai ser a parede, né? Então, eu procuro trazer a memória e eu acho muito bacana, inclusive, eu posso trazer você como exemplo, eu fico encantado quando eu vejo as pessoas se reencontrando, né, nas brincadeiras infantis. Olha só, eu brinquei, baleado, poxa, né? joguei gude, empinei a raia, sabe? Você trazer a memória afetiva e ficar de parte, né, observando a reação, a conexão entre o espectador e a obra, né? Eu acho isso muito bacana, é algo muito satisfatório para o artista. E no mundo de hoje, e né? Com certeza. E as crianças de hoje, elas não estão tendo esse privilégio de viver o que nós, que tem 40 anos ou mais, viveu. Né? Então, assim, gude, arraia, bambolê... As crianças não sabem o que é jogar. Peão, Amarelinha tinha um jogo também de areia, Capitão de Areia. Capitão de Areia. Eu tô velho, entrou na minha idade. Então, são brincadeiras que elas também, elas socializam, né, a criança, essas brincadeiras também mexem com o sistema cognitivo dessas crianças e que eu vejo uma necessidade extrema. Os pais, eu acho que ainda, mesmo dentro dos seus confinamentos, né, eu acho que os pais deveriam provocar essas brincadeiras, ou sei lá, um exemplo que eu posso dar, pega 2 copos plásticos, coloca um cordão, um barbante, e aí, filho, vem cá, vamos brincar de telefone sem fio. Isso. Eu acho isso muito bacana, né? Porque você faz a criança pensar, você faz a criança sair também um pouco do mundo digital. Que a criança hoje em dia incomoda, Sim. né? A gente cresceu em outra geração, que era normal a criança gritar, brincar, falar alto. Sim. Porque até na parte, né, motora da criança, o reconhecimento da própria voz, né? Até os 10 anos de idade, ela ainda está modulando a própria voz, a altura. A criança fala alto. Então, hoje em dia, a melhor estratégia é o quê? Toma o celular. Toma o celular. A gente chega em restaurante, lanchonete hoje, se incomoda. Mas antigamente era gritaria e é normal. Sim. Né? E eu acho que você termina trazendo isso, vamos dizer assim, essa mobilidade para a criança sair um pouco, inclusive a partir do adulto, Sim. ou vice-versa. Porque você também tem um projeto, né? Sim, com certeza. Esse projeto, sobretudo, é um projeto que eu trago para as comunidades, né? Hoje também eu faço parte do grupo CRP, que é o Resistência Preta, né? A gente tem como coordenador o Dai Borges, né? Que ele pensa muito nessa questão da socialização. De quem? Né? Desculpa. Dai Borges, né? Que é o coordenador do grupo Resistência Preta, o grupo CRP. E a gente tem projetos, né, para trazer esses trabalhos manuais, né, para crianças, né, de comunidade. E eu acho bacana, tem muitas crianças dentro das comunidades que precisam ocupar as suas mentes, né? Tem até uma passagem bíblica, né, que fala que a mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, assim, a gente precisa ocupar, né, esses espaços, né? Precisa ocupar essas comunidades, tem muitas crianças precisando, né, desse apoio, e eu acho que nada melhor do que a arte, né? Eu acho dá atenção, disciplina, Sim, relação à semiótica, né? Visão certeza. de um, respeito à visão do outro. Sim, com certeza. O que eu estou vendo aqui pode ser o que o outro não veja. Sim, com certeza. Isso é maravilhoso. E a arte traz um equilíbrio, né? Traz um equilíbrio, e é bacana, porque tem muita gente que acha que a arte me equilibra, né? Mas eu costumo dizer que eu sou equilibrado o tempo todo. Todos nós, mas tem muita gente que chega e diz, rapaz, quando você está produzindo, você se transforma. Eu acho que esse momento, o momento do processo criativo, faz você pensar e se conectar, né, com o que você está fazendo. Eu costumo dizer também, que até ouvi a fala de um professor de uma universidade pública, ele falando, professora de arte, ela falando que não existe conexão entre a arte e a divindade. Eu costumo dizer que quando eu estou produzindo os orixás, eu sinto que existe sim uma conexão entre a arte e a divindade. Também acho, né? Então, eu acredito que tudo está interligado. Então eu quero já falar melhor sobre a divindade, assim, na hora que você pinta, como é que vem tudo isso, do abstrato para se tornar algo tão real.
Mas já já a gente volta agora. No segundo bloco, a gente está falando aqui com um grande artista plástico que transforma papel de jornal em obras de arte. Já já a gente volta. Estamos voltando aqui esse bate-papo maravilhoso com esse grande artista plástico aqui, Samuel Cruz, que está falando para a gente como é que ele se conecta aqui com a divindade e trazer essas pessoas também, porque é uma conexão. Eu concordo, viu? Quem falou isso é uma grande conexão, você não acha, né? Ah, com certeza. Os orixás, para mim, têm um grande significado, né? Sobretudo ancestral. E atualmente não faço parte da religião, mas eu sinto o chamado, né? Para fazer parte dessa... E eu costumo dizer que os orixás, eles não escolhem qualquer um para poder fazer, né, a representatividade deles, né, no sentido de transformar, né, através da arte. Então, acredito que no processo criativo, quando eu paro para produzir um orixá, sobretudo essa que estamos vendo, o Oxum, eu ouço muito alguma cantiga, alguma coisa que esteja relacionada ao Oxum. Que maravilha. E aquilo mexe com a minha alma, sabe? Mexe com a minha alma, colore, né, a minha mente. E acabo conseguindo trazer esses orixás, né? Oxum, Oxóssi, Xangô, Exu. Não trouxe, né, nem meu Oxóssi aqui, tá vendo? Senti falta dele. E aí, o que acontece? Então, é bacana, existe sim uma conexão, né? Eu costumo dizer que fisicamente estamos, né, entre aspas, sós, mas a sós, mas existe uma conexão muito grande, né? A gente é cercado de espiritualidades, todos, né? Nós somos, todos né? nós. Aqueles que são mais sensíveis e outros nem tanto. Isso. Me diga uma coisa, Samuel, em relação a quando você chega em casa Sim. e faz essa transição, você chega na sua família, agora eu sou artista plástico. Como é que foi isso e toda essa transformação? Olha, essa provocação, ela partiu da minha companheira, né? Porque ela disse para mim, poxa, filho, eu acho que você se identifica com isso. E eu acredito que isso, se você der continuidade, você vai conseguir chegar em lugares, né? A mulher sempre tomando decisão, né? Eu já vi que ela que bateu o martelo. Isso, como e aí, dela? Rosângela. Dona Rosângela, muito obrigada, viu, senhora Rosângela? Você disse assim, ó, vai-se. Ela que mandou, né? Isso. Já sou fã dela. E aí, o que acontece? Aí, hoje, quando eu chego em casa, eu acho que nem ela mesma me reconhece, porque eu me transformo, né? Eu me transformo, eu quero ficar no meu cantinho, eu quero ficar lá no meu ateliê, né? E dentro das minhas bagunças, né? Que eu acho super interessante quando eu chego, e quando alguém chega e diz assim, que bagunça é essa? Eu falo, calma, cada bagunça tem o seu espaço adequado, cada pedacinho de papel tem o seu espaço adequado, por favor. Entre, mas não mexa em nada. Ah, meu Deus. Mas você tem seu cantinho, Tenho né? meu cantinho. Senão a Rosana fica maluca, não, né? ela Não vai nem, passar, ela nem chega. Ela nem chega. Então, assim, é um local de conexão. Né? É um local de conexão. É como um médico fazendo uma cirurgia que precisa, né, daquele momento para poder, né, ficar ligado no que vai fazer para não perder nada, e assim é a arte, né? A arte... Agora, o restante da família, como é que foi? Apoiou, ficou surpresa, nunca imaginou? Ninguém nunca imaginou, ninguém mesmo? nunca imaginou. E quando eu apareci na primeira vez nos jornais, né, isso foi algo assim surpreendente, né? E eu achei aquilo magnífico, né? Nossa, Samuel agora está famoso, cara, olha só. Mas eu acho assim, ó, o exercício da atividade te leva à habilidade. Faça algo, acredite no que você faz e tenha certeza que terá o resultado. Também acho. Né? Então, hoje eu estou tendo o resultado
do exercício que eu fiz, né? Que São me 10 trouxe anos, habilidade, já são 14 anos, 14 anos. produzindo arte. E costumo dizer que a arte realmente ela tem me levado para lugares, né, que eu nunca imaginei. Veio pro Bahia da Gente, Para mim. Quando eu recebi a ligação, para mim foi sensacional, né? Eu fiquei muito feliz, entusiasmado pela oportunidade, né? Então é isso, é trazer um pouco. Agradece. O agradecimento. Eu queria que você falasse um pouco mais, que a gente só pincelou um pouquinho sobre o projeto social. Sim, sim. São quantas crianças? São em torno de quantas crianças? Como é que começou esse projeto? Sim. Olha, o projeto ainda está em formação, né? Inicialmente serão 20 crianças, né, de comunidade, é o que a gente está pensando, né, fazer, e depois a gente vai expandindo. É claro que no futuro eu penso em selecionar algumas crianças que consigam ter expertises, né, maiores para poder também apoiar outras crianças, né? Mas você já dá aula, já dá oficina? Não, oficina. Faz oficinas? Eu faço oficinas, inclusive fiz agora recente uma oficina na Caixa Cultural, né? Uma oficina muito bacana com idosos, né? De um abrigo muito bacana. Agora é um público que deve, como a gente falou, da criança, tudo. O pessoa mais velha, você falou na faixa de 40, mas o idoso, quando vê essas brincadeiras, fica louco. Olha, teve uma senhora de quase 90 anos na Caixa Cultural que ela me disse assim, eu nunca mais vou me esquecer. Ela, chorosa, ela disse assim para mim, meu filho, muito obrigada por você ter trazido a minha memória de quando criança. Que maravilha, né? Então, isso é bacana, eu me sinto realizado. Né, eu me sinto realizado e sei que a arte, ela realmente, ela mexe com as pessoas, né, ela faz as pessoas retornarem a um espaço, né, onde um dia ela esteve, e para mim é satisfatório. Você se tornou algo marcante. Sim. Foi a primeira e última vez que minha avó veio aqui, ela gravou inclusive com a gente aqui no programa, e na hora que ela estava saindo, levando ela embora aqui do estúdio, peraí, ela, né, você viu ela toda sozinha, assim, voltou, o que é isso aqui? Ela foi lá olhando a obra de arte e tudo, isso aqui não é da amarelinha não, isso aqui não sei o que, começou a discutir com você, isso aqui é Balazigude. E ela até perguntou, né, e faltou o capitão, aquela brincadeirinha de capitão, né, capitão de areia e tal, tá faltando, e ela enfatizou isso, né, e assim, um momento também para mim marcante, né, porque pessoas que já têm uma certa idade, né, 80, 90 anos, e que hoje muitas crianças não sabem o que é isso. Não tem a menor ideia. Não. E eu acho, para todos que estão me assistindo agora, para os pais, né, para os educadores, sobretudo, é muito bom que traga essas brincadeiras, né, para a sala de aula. É muito bom mexer com o sistema cognitivo dessas crianças. É muito bom socializar essas crianças, porque quando você está participando, quando você coloca uma criança para brincar, ela se socializa, ela se educa a partir do momento que ela sabe que depois daquele é a vez dela. Sim. Entende? Então, disciplina, né? A disciplina, ou seja, ela começa a entender a partir do momento lúdico que o direito dela começa quando do outro termina. Ótimo. Isso então, é muito bom. Eu acho isso muito bacana. Então, eu recomendo e peço aos educadores, né, que tinha aula de arte, né, nas escolas, hoje em dia não tem mais nada. Tinha aula de teatro, de arte. Sim. Não tem mais, e que é fundamental. O ponto de partida também, acredito, que tenha sido na sala de aula, quando criança, a aula de educação artística, que existia antigamente, né, educação artística. E que tinha trabalhos manuais, inclusive feito com papel. Isso, com papel machê. Aqui da nossa época, os avós aqui atrás da tela também devem ter brincado de papel machê. Agora me diga uma coisa, você agora, depois dessa transição de profissão,
sim. Como é que você se considera? Baiano, negro, Sim. artista, dá para viver de arte? Olha, ainda não, né? Eu estou no processo. Eu costumo dizer que eu não posso desistir, eu estou no processo. E foi o que eu acabei de dizer, né? Que o exercício da atividade traz habilidade e a insistência acaba trazendo, né, a recompensa. Agora, assim, muita gente que a gente recebe que de toda linha de arte, cênica, artistas plásticos, palestrantes, vamos dizer assim, vários falam que às vezes é necessário Menelau Sete, Sim, né, que sim, já veio sim, aqui sim, também. sim, Menelau sim. Sete, inclusive, fez uma tela aqui, pintou aqui dentro do Sim, estúdio. É a figura. que massa. Então, assim, eles falam, muitas vezes é necessário você buscar o reconhecimento fora da Sim. Bahia, vai para São Paulo, Rio, para ser reconhecido aqui ou respeitado. Né? Parece que você ainda não fez isso, mas já está sendo reconhecido aqui. Ah, sim. Né? Isso é muito bom. Para mim, o fato de estar participando hoje do programa Bahia da Gente, isso para mim já é um reconhecimento, né? É sinal que o que eu faço, que a minha arte, ela está chegando nos lugares. Está chegando né? mesmo. Então, eu acredito, eu já começo a acreditar e que já está acontecendo. É necessário, sim, às vezes, o artista fazer, né, uma viagem, né, para que ele possa incluir no seu portfólio, né, para servir como algo, como uma mola E propulsora. mostrar, né? Espalhar a Mostrar, arte, espalhar a cultura, a nossa história, sim, nossas sim, brincadeiras, sim. que eu acho, né? Nosso folclore, que Sim. eu vejo que você traz muito aí as cores, né? Sim. Que você gosta muito de cores, Sim, né? sim. Você vê que o Oxum tá ali, né? No Sim. rio dela, na cachoeira dela, lindíssima e vaidosíssima, Sim. linda. Agora, eu queria fazer aquele ping-pong. Você hoje, se tivesse que mudar a sua história, Sim. ser motorista, ser artista, o que você faria? Continuaria sendo artista. Porque o motorista é tipo uma obrigação. Agora vamos fazer um ping-pong. Então você quer, acho que é artista, não é isso? Isso, justamente. Agora, você prefere o Samuel de antes do acidente ou o Sim. Samuel depois do acidente? Depois do acidente. Depois do acidente. Mudou bastante. Hoje eu tenho uma mentalidade totalmente diferente, né? Provocada pela arte. E eu costumo dizer que o meu acesso à universidade foi por causa também da arte, né? Que ótimo. Então a arte, ela veio para modificar mesmo, abrir portas, mudar, né? abrir portas, mudar a minha história. Que bom. A arte está mudando a minha história, então para mim é Das espetacular. obras, agora eu vou puxar a orelha. Qual é que você acha, na sua opinião, que abre os seus caminhos mais assim, chega? Olha, os orixás. Eu pensei que você ia falar das brincadeiras da criança. Os orixás é uma conexão assim inexplicável. Samuel já tem identidade nas obras? Você acha que olha assim a pessoa é de Samuel? Sim, com certeza, fora a minha assinatura, né? Mas as pessoas já conseguem identificar porque é um trabalho diferenciado, é um trabalho manual e é um trabalho que você, assim, pelo que as pessoas me trazem, muitas pessoas nunca viram um trabalho como o meu, né? É um trabalho tridimensional, né, feito com papel. E as pessoas. Que cores e leve. Justamente. Samuel já está chegando ao fim. Sim. Para poder a gente encerrar, tá rapidinho, que pena. vai até aquele calor assim. Eu quero que você mande uma mensagem para aquelas pessoas que às vezes pensam, né, em fazer essa mudança de transição, de repente tem na arte, seja onde for. E se vale a pena, se não vale a pena. Eu queria que você mandasse uma mensagem para essas pessoas. Olha, vale a pena. A mensagem que eu tenho para passar para todos os telespectadores é: acredite. Acredite, insista, porque dá certo. Verdade. Acredite.
Ainda bem. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada mesmo. Pode contar sempre com a gente. A TV Alba, o Bahia da Gente está de portas abertas. Sempre, quando você tiver algum projeto, alguma exposição, manda, que a gente também tem agenda cultural e com certeza a gente vai estar aqui mostrando para você sempre, viu? Os agradecimentos são todos meus, né? São nossos. Por essa oportunidade. Você. E é isso aí, a gente encerra essa entrevista maravilhosa, um bate-papo bem legal com esse grande artista plástico, Samuel Cruz. Obrigada, hein? Tchau, tchau.